Então beleza, né? Vamos lá, prosseguindo aqui com nossa produção. Nessa aula vamos fazer um canhão. Já é um objeto um pouquinho mais complexo, tá? Ele vai ter mais peças e tal. E algo muito importante, cara, faça as outras peças antes de prosseguir, tá? A gente, como eu falei, vai aumentando o grau de dificuldade. Se você quiser já passar para tirar uma de Super Saiyajin e pular para um modelo mais complexo, você pode se frustrar, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre faço, eu vou no Pinterest, digitei lá canhão, digitei em inglês canhão, né? Não sei pronunciar direito. E aí peguei algumas referências de canhões, né? Tá aqui na minha segunda tela, aleatório, tá? E aí eu vou pegando um pouco de um pouco de outro, até a gente chegar num objeto final. Aqui eu vou dar um A, selecionar todo mundo, vou deletar. Vou dar aqui um Shift A e vou pegar um cilindro, certo? Passar para a vista right, pressionando o número 3. Rotate. No teclado numérico vou digitar 90, vou pressionar Enter. Aqui SY, Y, você vai definir, né, o tamanho desse objeto. E lembrando, a proporção depois você vai precisar, geralmente a gente precisa corrigir, porque vai depender também dos outros elementos que a gente vai ter. Como ele vai ter várias peças. E se você definir proporção no começo é meio ruim. Às vezes a gente faz as coisas meio sem proporção. Mas quando você começa a praticar isso aí fica tranquilo, certo? Então vou entrar aqui no modo de edição. Isso aqui, ó, vou dar um scale. E isso aqui, vou subir ele um pouco. Pressionar Shift para ficar melhor. Aqui eu vou fazer alguns cortes de forma aleatória, Ctrl R. Aqui, ó, o centro de massa, né? Geralmente esse centro aí tem algum suporte, né? Então vou tentar não adicionar nada aqui, esse segmento aqui. Então vou dar um Ctrl R, vou adicionar um antes. E Ctrl R, vou adicionar um aqui depois. Vou adicionar um aqui no fundo. Agora eu vou selecionar todo mundo, pressiono Shift, dois cliques. Vou dar um Ctrl B. No teclado numérico vou pressionar o símbolo de mais, né, para adicionar mais um segmento ali. Agora eu vou pressionar o Shift, que aqui eu tenho um controle mais simples, certo? Mais lento, né? Passando para Edges, ou já estou em Edge. Vou pegar agora aqui o do centro. Dois cliques aqui também. E Scale. Perceba, ó, que tá ficando incorreto, né? A orientação tá errada. Vou dar um Ctrl Z, vou sair do modo de edição. Primeira coisa que eu vou fazer é Ctrl A, Rotate Scale. Já mostrei que a escala ela dá erros, né, em algumas ferramentas. Uma outra coisa, já para ter certeza que não vai dar erro nenhum, vou vir aqui e mudar para individual origem. E aí ele vai tomar como base o ponto de cada segmento ali. Vou dar um Scale e pressiono Shift. Beleza. Número 3. Aqui eu vou... Deixa eu ativar meu Move. Puxar ele um pouquinho mais para trás. Aqui agora você vai fazer alguma variação para fazer tipo a boca, né? A boca do canhão. Vou dar um extrude aqui, letra E. Vou dar um Scale. Vou dar um outro extrude. Vou dar um outro Scale. Você pode fazer de forma aleatória. Viu? Vou selecionar esse edge aqui, ó. Vou reduzir ele aqui um pouco. Acho que ficou muito grande. E aqui, vou dar um Insert. Perceba que eu sempre estou utilizando os atalhos, né? Foram os atalhos que eu inclusive mostrei lá na parte de ferramentas de edição. Por que eu utilizo o atalho? Porque toda hora tá vindo aqui no menu, ó, pegar a ferramenta, às vezes é incômodo, entendeu? Se a gente tem os atalhos, funciona muito melhor, otimiza o processo de produção. Então vou dar um Insert, né? Insert é a letra I. Vou dar um Insert, vou pressionar o Shift para ter um controle sobre ele, mais lento, né? E aqui letra E, vou jogar ele um pouco para dentro. Lembrando aqui eu tenho que um NGON, certo? Para resolver isso, letra X e letra F, certo? Tudo isso aqui já foi falo, tá entendendo? O processo de modelagem é muita repetição e dependendo do modelo é mais prática.
E principalmente depois se você adicionar um modo de escultura, vai ficar escultura, retopologia, tem muita coisa assim, né? Aí é para quem quer, você quer fazer, quer focar em cada botãozinho do programa, ou do Substance, ou do Blender e tal, no site. Se não saiu, se você já é do futuro, deve ter a formação do Blender. Tipo assim, um curso só de Blender, onde a gente fala dos parâmetros. Que é interessante você fazer também. Aqui eu vou dar um Ctrl F e vamos chamar o Grid Fill. Bom, beleza, já foi. Agora a gente precisa dar uma variada aqui, né? Vou pegar essa face aqui. Vou dar um Extrude, Scale, sei lá, faz uma paradinha de forma aleatória. Aqui eu vou dar um Insert. Aqui eu posso dar um Bevel aqui, ó, 2 cliques, Ctrl B. Deixar ele um pouco arredondado. Número 3, isso aqui eu posso dar um Scale aqui. Aqui eu vou dar um E, Extrude, e vou dar um Insert e vou dar outro Extrude. Beleza? E aqui é aquele processo, né? XF, deleto, passo para Edge, 2 cliques, Ctrl F, Grid Fill. Ok. Aqui agora, deixa eu ver, vou sair desse modo aqui, tá? E vou dar um rotate aqui, ó, RX, uma leve rotação. Puxar ele para cima também, né? Beleza. Shift A, vamos criar um cubo aqui. Começar a criar o suporte da lateral, né? SX. Se você vê esse lance de suporte, tem um monte, né? Tem muita variação. Não existe um padrão só. Então eu vou fazer algo do meu jeito, assim. Saca? Só pra gente treinar o lance do processo de produção. Vou passar para vista top pressionando o número 7. Aqui eu vou dar um rotate. Puxar ele aqui pro lado um pouco. Beleza. Aqui eu vou entrar em modo de edição. Vou pegar esse edge aqui, ó. Opa, esse. Puxa para aqui, para baixo. Aqui eu vou dar um Ctrl R. Aí, ó, perceba que ele seguiu o perfil dessa curva que a gente já tinha. Se eu quiser deixá-lo reto, o que é que eu faço? Eu preciso alinhar ele aqui no eixo Y, né? Então S, que é Scale, Y e 0. Ele vai ficar reto. Aí pressiono Enter, sacou? Vai ficar beleza. Aí posso aqui, ó, baixar um pouco esse vértice. Eu quero que ele siga esse mesmo alinhamento. Não, você pode também. Esse perfil ficou legal também, tá vendo? Mas dizendo, né? Vamos supor que eu quero que ele fique alinhado ali, ó, na mesma altura. Então, mudo para Vertex, certo? Clico aqui, Ctrl e trago ele até esse vértice aqui, ó. Vai ficar na mesma altura, certo? Aqui eu vou passar para faces, vou aplicar um extrude aqui. Fazer uma parada simples assim, ó. Já resolve. Vou deixar aí qualquer coisa, a gente vai adicionando mais detalhes. Que é agora o que eu vou fazer, aplicar o mirror, né? Venho aqui, a gente já utilizou o mirror, já falei sobre o mirror e a gente já utilizou também não me lembro, no armário, certo? Vou dar uma outra dica aqui sobre o mirror, tá? Uma outra técnica de aplicação. No armário, o que foi que a gente fez? A gente criou os pés, criou um pé. E aí tá lembrado que a origem, eu tive que mudar o ponto pivô, que é a origem, né? O ponto pivô, a origem é a mesma coisa. E aí eu mudei para o mirror aplicar corretamente. Perceba que o mirror já tá aqui, ó. Mas só tem um objeto aqui, ó. Para o outro aparecer, eu tenho que entrar em modo de edição, letra A, selecionar tudo aqui, ó. Ou outra ali, certo? Só que para ficar alinhado aqui, eu tenho que jogar o ponto pivô dele que tá aqui, tá lá, aqui, ó, pro centro e depois aplicar, enfim. A gente tem, nesse caso aqui que eu já tenho um objeto, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o eyedropper e dizer, ó, eu quero que o pivô se baseie com relação a esse objeto. Então, beleza, certo? Isso vai funcionar nessa situação onde você já tem um objeto de alinhamento.
Mas vamos dizer que você não tivesse esse objeto de alinhamento. Vamos dizer que essa aqui foi a primeira peça que a gente criou. Como então organizar esse mirror sem precisar modificar o ponto pivô? Você vai dar um Ctrl A, Auto Transformation. Quando a gente aplica o Auto Transformation, automaticamente o ponto pivô já vem aqui para o centro. Então, algo que a gente precisaria fazer manualmente, ele já faz de forma automática. Beleza. E agora eu vou criar, sabe o que? Vou criar o suportezinho, né, que tem ao centro aí. Geralmente fica ao centro aqui do canhão. Para isso, a gente vai criar aquele elemento. Vou dar um shift aqui, ó. Vai ser isso aqui, ó. Um round cube, certo? Eu falei isso aqui em aulas passadas. Isso é um addon que já vem no Blender. Então você vai em Edit, Preference, Addons, Extra Object. Tá vendo? Então é por isso importante você fazer na ordem, porque você não perde essas dicas. E às vezes quando eu utilizar alguma coisa, você não fica perdido. Porque, por exemplo, isso aí eu já falei em aulas passadas. Então Shift A, vou pegar o Round Cube. Aqui embaixo, atrás da minha web, tá vendo? Vou dar um clique, vai abrir as configurações, as opções dele. Aqui, ó, em Operator, eu vou pegar uma cápsula. Sacou? Pronto. Isso aqui a gente vai dar um Rotate em Y de 90. Eu vou puxar ela aqui pra cima. Ó, um cuidado que você tem que ter com a cápsula, eu vou dar um isolate aqui nela, que é o lance de escalonar. O que eu quero fazer é escalonar no eixo X. Perceba que é uma cápsula mesmo, ó. Ó, tá bem arredondadinha, tudo proporcional. Se você der um SX, ó, o que vai acontecer, ó. Vai ficar isso aqui, né? Então, como eu já sei que esse erro ocorre, você tem que entrar em modo de edição e o certo vai ser editar através dos vértices. Só que é o seguinte, para não ter que puxar um lado e depois puxar o outro, eu vou aplicar um mirror nela também. Mas antes eu vou dar um corte aqui, ó, Ctrl R, tá? Pressiono o ESC, vou dar um Shift Z, vou ativar, passar para faces. Vou selecionar essas faces aqui, ó, e vou dar um XF, vou deletar as faces, entendeu? Vou sair aqui do modo de isolate. Aqui eu vou dar um letra A, selecionar todo mundo, Alt S, vou reduzir aqui a escala dela. Beleza? E aqui agora sim, ó, vou passar para Vertex, aí eu pego aqui, ó, os vértices da frente, puxo para aqui. Depois a gente vai arrumando essa madeira para ela ficar alinhada, né? Agora eu posso sair do modo de edição. Depois é só aplicar o mirror da mesma forma que eu fiz aqui também, certo? Só que antes disso eu já vou criar logo a parte da roda. Vou dar um Shift A, vou pegar um Cylinder. Vou mudar aqui, ó, a quantidade de subdivisões para 12. Vou dar uma reduzida, a gente não precisa tanto. RY, Rotate em Y. Vou digitar aqui 90 no teclado numérico. Certo. SX. E vou dar um scale aqui grande nele. Passa aqui para vista right. Beleza. E aqui vai ser a nossa roda. SX. Ótimo. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou passar para o modo de edição, número 3, seleciono uma face, Shift, seleciono a outra, XF, vou deletar essa galera aí, certo? Ainda em modo de edição, vou fazer o seguinte, ó, letra A, vou selecionar todas as faces, e vou Alt E, que é o Extrude, e Extrude Face Along Normals. Pressionando Shift, ó, você vai definir aqui a proporção dela. Vou passar para vista right. Isso aqui, eu vou pegar isso aqui. Vou entrar aqui em modo de edição, letra A, Alt S. Deixa eu reduzir demais. E aqui eu vou dar um Shift D nele, certo? Vou duplicá-lo, que esse aqui vai ser o centro da roda. Acho que eu vou deixar essa parte aqui de suporte e essa aqui vai ser o centro da roda. Só que aqui é o seguinte, eu preciso centralizar esse objeto ao centro da origem desse, ó, tá vendo? A origem dele tá aqui, ó, no pontinho. Preste atenção nisso aqui que é importante, viu? O que eu vou fazer?
Eu vou pegar o 3D Cursor e vou jogar ele aqui no meio primeiro, tá? Para eu trabalhar nas configurações do 3D Cursor, eu vou utilizar o atalho Shift S, tá? Preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante, a gente utiliza bastante durante os projetos. Então, Shift S tem várias opções aqui, ó. O que eu quero fazer é levar o cursor to select, levar o cursor para o objeto selecionado. E aí ele vai colocar, logicamente, no ponto pivô, né? Ou na origem, tanto faz. Então, vou dar essa ação aqui. Beleza. Então, o 3D Cursor está bem ao centro da roda, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui, botão direito, Set Origem, e vou mandar ele para onde? Origem to 3D Cursor. E onde é que está o 3D Cursor? No centro da roda, certo? Então... Não, desculpa, peraí. Peraí que eu fiz errado aqui, peraí. Vou dar um Ctrl Z. Não era bem isso, não. Tem essa situação, mas no nosso caso vai ficar mais fácil fazer o seguinte, ó. Shift S, vou selecionar aqui o objeto. Shift S. E agora Select to Cursor. Eu mandei o cursor para o Select, agora eu estou mandando o Select, o objeto selecionado, para o cursor, certo? Vou fazer de novo porque eu dei aquele erro ali. Talvez alguns alunos podem meio que se confundir. Aqui eu vou dar um Shift C, joguei o 3D Cursor de novo pro lugar dele, certo? Vou pegar isso aqui, ó, deixa eu ver, não tem cópia ainda. Vou dar um Shift D, vou colocar ele aqui. Então, primeira coisa que eu faço é jogar o 3D Cursor para o centro da roda. Então, Shift S, Cursor to Select, aqui para seleção. Depois eu seleciono esse objeto que eu quero ao centro da roda, Shift S, Select to Cursor. E aí eu pego ele aqui e só puxo só no eixo X. Se você ver, ó, ele está bem ao centro certinho aí da roda, ok? Isso aqui eu vou entrar no modo de edição, Alt S. Beleza. Aqui eu vou dar um Shift A, vou pegar Shift A, vou pegar um cilindro. Vou aplicar um Rotate R em Y de 90 graus. Vou dar um Scale. Como o 3D Cursor já está ao centro da roda, então perceba que ele já vai ficar no ponto adequado pra gente aí, né? Só que eu vou puxar um pouco mais para fora. Esse cilindro eu vou dar um Scale, SX. E aqui você vai fazer uma edição ao seu gosto aí, tá? Só para criar uma variação. Aqui eu vou selecionar essa borda, número 2. Vou dar um Ctrl B, vou dar um Bevel. Perceba que o Bevel não foi aplicado da forma correta por causa dos dados de rotação, de escala. Então Ctrl A, Rotate Scale. Entro agora no modo de edição, Ctrl B. Beleza. Aqui o que a gente vai fazer, número 3, XF, número 2, Ctrl F, Grid Fill. Mesma coisa vai rolar aqui, ó. X e F, depois o número 2, 2 cliques, Ctrl F, Grid Fill. Beleza. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, vou criar um cubo, Shift A, trazer aqui um cubo, colocar ele aqui. Vou reduzir bem a escala dele. SX. Passar aqui para o modo de edição. Faces, número 3, né? Vou puxar ele aqui, ó. Aqui eu vou dar um S e vou reduzir a escala dele, certo? Aqui agora o que é que eu vou fazer? Eu preciso mandar a origem desse objeto, que é justamente aquele lance que eu fiz antes, né? A origem dele está aqui. Eu preciso mandar a origem dele para o 3D Cursor. Então agora sim, é botão direito, Set Origem, Origem to 3D Cursor, certo? Vou passar aqui para Vista Right para ficar mais simples, para vocês entenderem. Agora o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou dar um Shift D, que é duplicar, né? Aí eu vou pressionar ESC e Rotate, letra R,
E ele já vai rotacionar nessa vista aqui. Eu não preciso nem definir o eixo, né? Porque ele já sabe que eu tô nessa vista, ele vai tomar como base isso. Vou dar um clique. Para repetir todo esse comando que eu fiz, é só você utilizar o Shift R. Opa, peraí que deu problema aqui. Vou fazer desse aqui de novo, ó. Shift D. É porque eu dei o ESC, tá? Se você for utilizar o Shift R, você não pode cancelar a ação. Então, Shift D, eu já passo para Rotate, ó. Letra R, Rotate. Vou pressionar aqui o Shift, ó. Quando chegar no ponto, dou um clique. Agora Shift R, Shift R. Aí só vai repetindo o comando, ó. Beleza? Preciso dar uma outra pausa. Eu tô com a rinite muito atacada, velho. Então, não tem jeito, viu? Bom, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, só para desfazer, para vocês entenderem. Porque o primeiro deu erro. Porque eu fiz Shift D e dei um ESC. Então eu cancelei a ação. Depois eu fiz Rotate. E aí quando eu dou Shift R, ele só vai calcular a última ação, que foi no caso o Rotate. Não é bem isso que a gente quer, né? Eu quero que ele calcule toda a transformação. Então vou selecionar Shift D, Rotate logo R. Eu vou alinhar ele ao centro. E aí Shift R, Shift R, Shift R, Shift R. Só é repetir. Shift R, Shift R, Shift R. Pronto. Olha aí. Sacou? Pausa pro espirro de novo. Vamos nessa. E aqui, ó. Você agora vai... Você pode incrementar. Eu acho que isso aqui tá beleza. O que eu preciso é mandar isso aqui bem pro centro. Vou dar um isolate aqui nele. Front. O que é que eu vou fazer, ó? Entrar em modo de edição. Vou pressionar Shift Z, número 1, Vertex. Vou pegar isso aqui, ó. Só que eu vou mudar para Increments. Increments é o grid, né? Então, Ctrl. Vou trazendo ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui ao centro. Beleza? Saio aqui do modo de edição. Saio do modo Isolate. Porque todo mundo aqui vai ganhar um Mirror, certo? E para facilitar ainda mais, se você quiser, dá um Shift Z, você pode dar um Combine aqui em todo mundo. Então vou selecionar toda essa galera aqui, ó. Isso, deixa eu desativar esse Move aqui. Isso aqui. Certo? Ctrl J. Então aqui vai ser roda. Aqui, ó, tá vendo onde o ponto pivô dele tá aqui? Ctrl A, Auto Transformation, né? Então o ponto pivô dele foi... Ó, perceba que o ponto pivô dele não foi pro centro, porque o 3 executor tá aqui. Eu vou dar um Shift C, tá? Ctrl A, Auto Transformation, vamos aqui Modify, vamos ver o que é que tá acontecendo. Mirror, beleza. Uma coisa que você tem que verificar às vezes, eu vou dar um Apply aqui no Mirror, certo? Da roda, vou entrar em modo de edição, vou dar um Isolate nele. Tem que verificar, geralmente não ocorre isso, mas ó, tá vendo que gerou 2 vértices. Se você pegar aqui o letra G, tá vendo que tá ocorrendo? Tá aberto. Tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Então sempre que eu utilizo o Mirror, mesmo quando a gente manda unir todo mundo, eu dou essa verificada. Aqui você pode selecionar ele, pressionar o M e by distância, tá? 0 vértices removidos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar mais eles, SX, com Scale. Então, deixa eu ver... Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vertex. Eu posso dar M Center. E aqui Shift R, tá? São problemas que aí você tem que buscar uma solução. Às vezes o by distance era para ter funcionado. Não funcionou, de boa.
tem outra opção. O que não pode fazer é deixar errado, né? Então estou dando Shift R. O Shift R eu estou repetindo, ó, letra M, que é o merge, tá lembrado? Merge, que é o juntar, que é unir. Então, ó, merge, unir ao centro. Para não estar toda hora M, clique, é só Shift R. Certo? Porque eu não estou selecionando vários vértices e mandando unir ao centro, porque senão ele vai unir todo mundo em um único vértice, né, ao centro. Então tem que fazer isso aqui. 1 a 1. É de boa. Eu poderia, durante a aplicação do modificador, ter ativo uma função que é o clipping, né? Mas, enfim, como eu já tinha aplicado, e aí tem outras soluções. Existem várias opções de fazer a mesma coisa, né? Shift Z. O que eu estou falando é, por exemplo, eu vou pegar esse aqui, ó. Vou dar um isolate nele. E vou aplicar aqui o mirror. Certo? E vou dizer, ó, que é para ele se basear. Vou pegar o eyedropper com o canhão. Certo? Vou dar um isolate nele. Aqui ainda está ocorrendo a mesma opção, né? Se você sair aqui, ó, dá um Shift Z, vou selecionar todo mundo aqui. Agora eu vou pegar aqui o Move. Se você puxar, ó, tá solto, né? Quando você aplicar o Mirror, dependendo da distância, ele vai estar com esse erro. O que você vai fazer? Vai fazer o seguinte, ó, cruza os dois e ativa isso aqui, ó, Clip. Aí, ó, travou, sacou? E aí agora eles são travados ali, tá um por cima do outro. Beleza, quando você sair aqui, ó, dá um Apply All. Pronto, se você entrar novamente, selecionar um vértice, ó, não tá aberto como tava no canhão, entendeu? Mas foi bom porque você já viu as duas situações. Tem a situação onde você lembra de ativar o clipping e tem às vezes a situação que você não lembra. Então tem que corrigir, né? Não vai deixar errado. Então a opção é ou utilizar o mesh ou utilizar o by distance, que funciona, mas eles têm que estar praticamente um por cima do outro. Então foi por isso que o by distance não funcionou ali naquela aplicação. Eu vou selecionar isso aqui, ó. Vou dar um rotate um pouco mais. RX. Beleza. E aqui, como sempre, né, você deve, com o conhecimento que você já vem adquirindo aí, você deve adicionar mais detalhes. Mas no meu caso, acho que está tudo de boa. Uma outra coisa que você tem que fazer, ó, renomear cada peça, tá? Outra questão, não utiliza caracteres especiais, como acentuação, pontuação, essas coisas. Se você quiser, ó, tem que aplicar isso aqui também. Que vai ser base. Se você quiser for dois nomes, né? For tipo roda 01, roda dianteira, roda traseira, você utiliza underline, tá? 01, isso é meio que padrão de organização de todos os programas, tá? Aqui vai ser suporte. E outra coisa, coloca nomes que fique fácil de identificar, beleza? E tá aí prontinho o nosso canhão, certo? Foi um pouquinho demorado, 28 minutos essa aula, né? Mas é isso mesmo, é produção, né, velho? Não dá pra fazer em 2 cliques, beleza? Façam esse modelo, melhorem esse modelo, tá? Aprimorem e próxima aula a gente prossegue.